A Câmara dos Deputados pediu ao Supremo Tribunal Federal a prisão do humorista Danilo Gentili. O comediante teria defendido que a população entrasse no Legislativo e socasse todo deputado que estava discutindo a proposta de emenda constitucional da imunidade parlamentar. A solicitação dos deputados foi apoiada na Lei de Segurança Nacional. Nós vamos conversar agora com o deputado estadual por São Paulo, Arthur Duval, sobre o caso, e ele que é totalmente contra a postura colocada contra o apresentador de TV. Arthur, seja bem-vindo ao Conexão RS, prazer te receber aqui. Começo te perguntando sobre essa situação, né? A gente já viu que você se posicionou contra essa situação. Eu queria ouvir os seus motivos. Uma boa tarde. Boa tarde. Olha, na verdade o que a gente vê é uma atitude, no mínimo, esdrúxula, né? Um presidente da Câmara que é réu, né, 2 vezes, inclusive por tentar enforcar a própria esposa, né, a pedido do presidente do Avante, né, que se você pegar ali a ficha corrida do partido, você vai chorar de tão grande que ela é, pedindo a prisão de quem, né? Justamente de um humorista que, num momento de indignação, falou o que falou. Você não precisa concordar com o que Danilo Gentili falou, eu mesmo não concordo, né? Mas agora, você não pode cercear a liberdade de expressão de uma pessoa, falar, inclusive, a bobagem que ela quiser. Né? Nós temos um país onde Flor de Lis está solta, né? O Lula está solto e eles querem prender o Danilo Gentili? Né? Então, eu acho que isso mostra uma distorção completa ali da base moral mesmo, né, do nosso país. Arthur, agora como você vê a situação dessa emenda da imunidade parlamentar? Olha, eu acho que isso mostra bem, ela deixa escancarada, né, a hipocrisia de alguns, né? Porque é esperado que um Aécio Neves da vida, que uma Flor de Lis da vida, é esperado, né, dessa galera que eles votem, que eles façam de tudo para pautar uma PEC como essa, né? Eu quero lembrar que essa PEC, ela ampliaria, né, entre outros absurdos, a meu ver, o mais absurdo é que ela ampliaria o foro privilegiado para crimes antes do mandato e para crimes não referentes ao exercício do mandato, né? Então, se você é um criminoso comum, você poderia se eleger para fugir da justiça e ir para o foro privilegiado, né? Mas o que ela deixa mais clara é a hipocrisia justamente da galera bolsonarista, tá? E aí no Rio Grande do Sul a gente ainda tem muita resistência em falar algumas verdades do Bolsonaro, porque magoa, né, o coraçãozinho de alguns que tem ladrão de estimação, né? Porque essa galera bolsonarista falou que ia lutar contra a corrupção e era a favor da Lava Jato e temos que prender todos os corruptos e não sei o quê. E o que você vê aí Eduardo Bolsonaro, Carol Detone, você vê o Jordi, você vê toda essa galera bolsonarista fazendo de tudo para que a PEC passasse, votando não da retirada de pauta, votando sim pela urgência. Você vê de fato, né, que eles mentem na cara dura. O cara chega e fala assim, não, eu votei contra a PEC. Mentira! O voto tá lá para todo mundo que quer ver. Não, mas é porque a PEC nasceu para ter liberdade de expressão. Mentira, ela já nasceu ampliando o foro privilegiado. Então, o que a gente vê é um show de hipocrisia e eu espero que as pessoas acordem, porque 2022 está aí, essa galera vai te pedir voto e você tem que cobrar, né, que eles falem a verdade. A nossa vida inteira a gente passou ouvindo que não podemos não podemos admitir que políticos falem algo para nós e façam coisas diferentes. Esse é o momento em que você tem que mostrar que você não vai perdoar isso. Agora você, Arthur, é sempre uma pessoa que falou o que acha, falou o que pensa muito antes de entrar na política, né? De atuar efetivamente com política. Quando o Danilo Gentili, por exemplo, ele é alvo de um pedido de prisão, o senhor não pensa que isso pode acontecer com o senhor também em algum momento pelos seus posicionamentos? Mas com certeza, né? Na verdade, infelizmente, nós vemos num país em que a gente já não tem liberdade de expressão, né? A meu ver aqui, eu acho que a gente não tem liberdade de expressão quando há, por exemplo, a tipificação criminal de injúria.
né, que é algo completamente subjetivo, né, é a pessoa se sentir ofendida, e isso abre uma margem gigantesca para uma zona extremamente cinzenta de interpretação ali de um juiz para te dizer se você deve ou não indenizar alguém de acordo com o que essa pessoa tenha se sentido ofendida, né? Então nós já partimos de um país que vê dessa forma a liberdade de expressão. E agora o que nós temos é, de fato, uma tentativa de parlamentares, e os parlamentares mais sujos possíveis, né, tentando calar, né, de forma autoritária, tentando censurar, a liberdade até de pensamento. Né? Porque, como eu te disse, você pode até falar uma besteira, você pode falar algo que seja uma completa besteira, mas você tem que ter a liberdade de dizer isso. Né? Você pode falar a coisa mais errada do mundo, mas você tem de ter a liberdade de falar essa coisa. Né? E o que a gente vê é que os nossos parlamentares hoje, eles, em vez de estarem preocupados em combater a corrupção, em prender quem deve ser preso, em passar um recado para o mundo, para os investidores, que, olha, nós vamos nos tornar um país sério, etc. Não, fica querendo prender humorista. Então, eu acho que nós temos, sim, um problema grave com liberdade de expressão, e eu, com certeza, estou no rol das pessoas que correm risco. Né? Isso, com certeza. Quantas e quantas vezes eu já não falei diversas coisas que podem ter ofendido, principalmente pessoas muito poderosas, que podem vir um dia a pedir minha prisão. Agora o senhor se posicionou também contra a deputada Flor de Lis ali na sua última postagem referente a esse assunto. O que você acha que deveria ter sido feito neste caso que não foi feito? Olha, eu acho que a Flor de Lis ela deveria ter sido afastada imediatamente, né? Se a gente entrar na ideia do foro privilegiado, né? Por que a justiça comum não pode investigar e prender uma Flor de Lis da vida? Porque quando ela se torna deputada federal, ela tem o foro privilegiado, que a ideia inicial do foro privilegiado é até boa, né? Que é para prevenir ali perseguições políticas. Acontece que aqui no nosso país a gente vê que isso serve como um privilégio, porque a gente tem um Supremo que, infelizmente, não julga na velocidade que deve julgar, né? Nós temos diversos processos engavetados, né? Quantos processos o Maluf, quantos processos o Aécio Neves, quantos processos o Lindbergh Faria não tem, que estão parados há anos no STF, e por eles terem a prerrogativa do foro especial, simplesmente não enfrentam as consequências legais, né? E no caso da Flor de Lis, o que eu acho que deveria ter sido feito é urgentemente o afastamento dela logo no ano passado. Quando esse caso veio à tona, era imediatamente urgente que se pautasse na comissão de ética, ainda que em uma sessão extraordinária, especial, ainda que no meio das férias, para que ela fosse afastada e julgada o mais rápido possível, né? O que a gente viu foi que isso se arrastou por muito tempo, e ela, de tornozeleira eletrônica, né, conseguiu, inclusive, dar forças ao presidente da Câmara que nós temos hoje, o Arthur Lira. Por qual razão o senhor acredita que essa PEC aí, essa emenda aí da imunidade parlamentar, ela foi sancionada, ela foi prescrita agora? Olha, na verdade, o motivo ele é, sem dúvida, a pressão popular, né? Eu fiz um vídeo que rodou bastante em Brasília, eu não vou ter a falsa modéstia de negar que eu tive protagonismo nisso, e por causa de heróis como Kim Kataguiri, os deputados do Novo, os deputados do Cidadania e mais uma meia dúzia, que são exceções, né, que ficaram ali protocolando outras relatorias, outros projetos para serem votados, você teve ali o esticamento da sessão até seu esgotamento, e aí, quando da pauta no outro dia, deu tempo ali dos parlamentares sentirem a pressão que nós fizemos aqui mediaticamente, nós fazendo vídeos, lives, fazendo com que as pessoas ligassem nos gabinetes, mandassem e-mails, nós fizemos com que essa pauta saísse da previsão, né? Então, isso, de fato, é o que o brasileiro tem que fazer. Nós temos que cobrar os políticos, eles sentiram a pressão. Eu te garanto, cara, que por um Aécio Neves, por um Arthur Lira da vida, essa PEC já tinha sido aprovada toque de caixa, como eles tentaram fazer. Só que por conta da sua pressão, tá, outros parlamentares um pouco mais sensíveis à opinião popular regrediram, e nós conseguimos fazer com que o Arthur Lira tirasse essa PEC de pauta.
Em relação ao deputado Daniel Silveira, você acha que isso pode ter alguma relação também? Com certeza absoluta. Não é à toa que isso tenha acontecido no mesmo tempo. Não é um timing de coincidência. Isso realmente aconteceu porque o Daniel Silveira, né, ele falou as besteiras que ele falou, cometeu crime nas suas falas ao ser um parlamentar instigando uma instituição contra outra, enfim. E aí, o que aconteceu foi que os bolsonaristas, e isso tem que ficar bem claro, tá bom? Os bolsonaristas entregaram a cabeça do Daniel Silveira, né, numa prisão que eu sou particularmente contra, entregaram a cabeça do Daniel Silveira em troca de salvar todo o resto. Né? Então, em troca de, vamos pegar esse motivo do Daniel Silveira, vamos deixar ele preso, porque o que ele fez, mesmo com essa PEC passando, o que ele fez não retroage. Né? Então, vamos entregar o Daniel Silveira, né, para o STF prender, fazer o que quiser, e aí a gente aproveita esse motivo para falar que queremos passar uma PEC de liberdade de expressão para deputado, quando na verdade a gente está ampliando o foro privilegiado. E todos os bolsonaristas, tá, abandonaram, tá, o soldado Daniel Silveira, porque na hora de defender o Bolsonaro, né, somos os 300 do Bolsonaro, e vai lá e por STF, e vai isso, e xingue, não sei o que lá, aí não, beleza, o cara tá com a gente. Na hora que a consequência chega, opa, é melhor abandonar. Eu não vi um pio de Carla Zambelli, de Bia Kicis, do Eduardo Bolsonaro, do próprio Jair Bolsonaro, eles abandonaram um parceiro ali de lutas, né, de lutas até que eu discordo, de fechamento de STF, etc., entregaram a cabeça dele para que pudessem salvar todos os outros, inclusive o Flávio Bolsonaro, né, que essa PEC da impunidade, ela tem nome, né? A PEC ela foi feita sob medida para o senador Flávio Bolsonaro, que tenta a qualquer custo fugir da justiça. Arthur, o nome aqui do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite, tem sido visto como um dos possíveis nomes à presidência da República. Ele já se coloca como um pré-candidato a isso. Como o nome do governador tem sido visto por aí em São Paulo, em Brasília, nas discussões que você tem participado? Olha, na verdade, com muita dúvida, porque eu pessoalmente também nem saberia responder o que ele pensa acerca de assuntos extremamente importantes para a presidência da República. Por exemplo, o que ele pensa da privatização da Petrobras? Eu não sei. O que ele pensa de uma reforma administrativa que realmente corte privilégios de políticos, desembargadores, etc. Também não sei. O que ele pensa de uma reforma tributária urgente no nosso país? Também não sei. O que a gente vê é que, infelizmente, nós estamos órfãos de representantes. Né? Nós temos na esquerda um pessoal que mostrou ao que veio, né? Quando a gente viu o governo do PT, o governo da Dilma e toda essa galera que se diz da esquerda limpinha, mas que ficou passando pano para todos os crimes do PT, né? Diga-se aí, coloque nessa lista o PDT, coloque nessa lista o próprio PSOL, né? A Rede, né? Você pode colocar esses caras tudo nessa lista da galera que passou pano para os desmandos do PT. Então ninguém quer essa galera. E aí na direita nós temos uma divisão, porque nós temos uma parte do que se chama de direita que, a meu ver, e desculpa se isso vai ofender, que é idólatra. Fica idolatrando um presidente que não tem condições de ocupar nenhum tipo de cargo público, que dirá a presidência da República, né? A meu ver é um criminoso, né? E nós temos que urgentemente criar uma nova alternativa mais à direita que não seja bolsonarista, que não negue vacina, que não negue a ciência, que não seja um completo atrapalhado, que não minta como mentiu, que não acabe com a luta contra a corrupção que é tão cara a nós brasileiros. Então, infelizmente, isso para mim é uma consequência... Qual seria esse nome, deputado? Perdão? Qual seria esse nome que o senhor fala a mais ao centro? Muito difícil dizer, porque os nomes que a gente tenta cogitar, ninguém sabe o que se pensa acerca dessas questões que eu disse tão importantes. Se você falar Mandetta, se você falar Sérgio Moro, se você falar, sei lá, desde o Luciano Huck, eu não sei o que essas pessoas pensam sobre pautas importantes para o Brasil. Né? Reforma da Previdência, que nós precisamos de uma reforma de verdade, né? Que traga a capitalização, de reforma administrativa, reforma tributária, privatizações. São pessoas que estão atrasadas no debate presidencial, se assim tiverem interesse.
Perfeito. Deputado, eu sei que o senhor tem agenda para a gente ir finalizando a nossa conversa. Eu só não posso deixar de lhe perguntar como o senhor está vendo a vacinação aqui no Brasil. A gente tem muitas críticas em cima do governo, o outro lado defende o Ministério da Saúde. Qual a sua posição sobre isso? Olha, eu acho que o nosso governo federal ele não podia ser pior. Né? Nós temos um presidente que fez de tudo para que a vacina não acontecesse. Né? A gente tem que lembrar que o presidente não só falou uma série de bobagens, né? Que não ia tomar vacina, mesmo se fosse aprovada pela Anvisa, que ninguém ia comprar a vacina aí do João Dória, tá ok? Não vamos comprar. Né? Além disso, ele também brecou a compra da vacina quando o ministro da Saúde tentou comprar, ele brecou a compra da vacina e hoje nós temos um presidente que nem corre atrás do prejuízo. Né? Nós temos aí a Johnson, que acabou de ter uma vacina nova aprovada de dose única, que pode ficar na geladeira comum, e o presidente simplesmente não fez a parceria necessária. Nós temos um ministro da Saúde que se diz especialista em logística e confunde a sigla do Amapá com a do Amazonas e manda as vacinas trocadas. Né? Agora nós temos o presidente Bolsonaro, ele acabou de fazer, né? Vetando a parte da MP que permitia aos estados e municípios comprarem vacinas. Nós temos municípios que tiveram que parar a vacinação porque não tem mais como comprar. Então nós temos um presidente que não é menos chamá-lo de genocida. Não é exagero, perdão, chamá-lo de genocida. Não é menos do que isso, desculpa. Ele é um presidente que tem sangue nas mãos. Arthur, muito obrigado pela gentileza de sua participação aqui no Conexão RS. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Obrigado a vocês. Um abraço. Um abraço.